Chegava o ano novo, mas não chegava esse jogo, meu irmão. Um jogo que vai poder mudar o rumo da Série B. O jogo que a Série B inteira vai ter que assistir e que pode abrir completamente a briga pelo acesso ou então fechar o G4 de vez. Finalmente o dia chegou, 26ª rodada vai terminar hoje, teremos Atlético Goianiense, Avaí, Chapecoense e Atlético Paranaense. O G4 está aberto com a vitória do Novo Horizontino mais Chapecoense e Atlético. Vão determinar tudo o que vai acontecer no acesso, você vai entender nesse vídeo. Eu me chamo Diogo Cunha, cara, seja bem-vindo ao Torcedorismo e se inscreva nesse canal. Estamos rumo aos 100 mil inscritos, então agora nossa meta tá alta, tá gigante, e você participando desde agora, se inscrevendo, fortalece demais o canal. Cara, vamos falar dos dois jogos de hoje, começando por Atlético Goianiense versus Avaí, jogo hoje aí às 19h30 na Caverna do Dragão, né, lá no Antônio Ascioli. Esse jogo vai ter transmissão do Disney Plus, como sempre, da ESPN, vai ter transmissão no Kawai e também no Sportnet, tá? Esse jogo aqui, cara, dá pra dizer que é um confronto direto de meio de tabela, né, cara? Se é que isso existe, né? Tem um confronto ali de meio de tabela, só que 5 pontos separam os dois times, né? O Atlético tá com 32, o Avaí com 36, então são 4 pontos separando os dois times. Então, só que o Avaí tá pensando um pouco mais alto, né? Ainda mais com todo mundo tropeçando. Mas pro Atlético Paranaense, cara, a situação é um pouco mais dramática, né? O time tá tentando se afastar da zona do rebaixamento e uma galera, tá, da zona do rebaixamento tropeçou. Paysandu tropeçou, Amazonas perdeu, Volta Redonda tropeçou também dentro da sua casa, o América Mineiro empatou fora de casa, o Botafogo perdeu, a Ferroviária perdeu, então o Atlético Goianiense vencendo, ele vai a 35 pontos e respira como nunca antes respirou nessa Série B. Então é uma vitória importantíssima pro Dragão. E o Rafael Lacerda, técnico do Dragão, vai ter força máxima para esse jogo de hoje, tá? Ele vai ter todos os jogadores à disposição. Tem o Yuri, cara, prata da casa, que deve estrear como titular e deve entrar como titular, garoto de 19 anos, tá jogando muita bola. O Federico Martinez também vai entrar no time, muito provavelmente, né? O uruguaio aí, contratação do Atlético Goianiense. Só que Cauã e Jean Dias devem sair, tá? E ele também deve desfazer os 3 zagueiros ali para tentar vencer o jogo. O Luizão volta pro meio de campo jogando agora com uma linha de 4, né? Tirando os 3 zagueiros, o Luizão volta ali para meia. Então, o Wallace, que teve uma lesão muscular recentemente, cara, para não dizer que é 100% de força máxima, ele é o único desfalque do Dragão, tá? O zagueiro Wallace é o único que não estará disponível nesse jogo de hoje. Já pro Avaí, cara, ele tá ali com 36 pontos e ele contou com tropeço do Vila Nova, tropeço do Remo e tropeço também do Cuiabá. Além de ter tropeço de Criciúma, Goiás e Curitiba. Então, se o Avaí vencer esse jogo, dependendo do resultado da Chapecoense, que é o coração dessa rodada, né, esse jogo da Chape contra o Atlético, se o Avaí vai a 39 pontos, ele pode terminar a rodada a 2 pontos do G4 ou a 3 pontos, caso a Chapecoense empate. Então é um jogo que pode dar vida ao Avaí, porém o time ainda tá com salários atrasados, está com 3 meses de direito de imagem atrasado e também tá com salário em carteira atrasado. Os jogadores ainda não receberam todo o dinheiro que o clube deve a eles, então isso com certeza trabalha principalmente o mental dos jogadores. Só que o Avaí tem honrado bastante a camisa, os jogadores têm honrado a camisa e têm jogado sério, tá? Só que tem desfalque para esse jogo de hoje, né? O Andrei, ele passou por uma artroscopia, né? Tá fora aí por algum tempo, então esse meia aí, o Andrei, ele é desfalque do Avaí por um bom tempo ainda nessa Série B. A artroscopia geralmente cicatriza rápido, mas deve ficar pelo menos aí 1 mês e meio a 2 meses fora, deve voltar só pra reta finalíssima ali da Série B, tá? Então o Jair Ventura perde mais uma opção no meio, porque ele tem muitos desfalques, tá? O Marquinhos Gabriel e o DG estão suspensos pelo 3º cartão amarelo, né? Na vitória sobre o Goiás eles receberam o cartão amarelo. O Mário Sérgio, que seria o substituto do DG, ainda tá em dúvida, tá? Porque ele tem uma lesão muscular da coxa e não disputou os últimos treinamentos, principalmente na quinta-feira, o treino aberto. Ele não disputou. O Del Piage também tá com uma lesão grave muscular, foi uma lesão grau 3, então ele ainda tá aí, precisa de mais um mês para retornar. Então são muitos desfalques que o Jair Ventura tem para montar esse elenco, tá? Retrospecto entre os dois times na sua tela, tá? Atlético Goianiense e Avaí se enfrentaram 21 vezes na história
com 5 vitórias do Avaí, 9 vitórias do Dragão e 7 empates. Então o Dragão leva ampla vantagem. No primeiro turno foi empate na ressacada em 0-0. E a última vez que o Avaí venceu o Atlético Goianiense faz tempo, hein? Faz tempo, hein? A gente vai ter que vir aqui para baixo, ó. A última vez que o Avaí venceu foi em 2014, meus amigos. Olha aqui, ó, esse 2-1 aqui pela Série B 2014. De lá pra cá, olha o tabu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos sem o Avaí vencer o Dragão. Então, cara, é um tabu forte, tá? E não só pelo tabu, mas pelo fato do Atlético Goianiense jogar dentro de casa, onde ele tem 6 vitórias e só 3 derrotas, né? Tem um desempenho em casa ok. O Avaí fora de 12 jogos só conseguiu vencer 2 e perder outros 5. O Atlético Goianiense é favorito a vencer esse jogo. Coloca o placar desse jogo aqui embaixo nos comentários. E se você vai a qualquer um dos jogos de hoje, vai na Arena Condá ou vai na Caverna do Dragão, filma a festa da sua torcida, seja ela qual for. Marca o torcedorismo nos seus stories do Instagram. Ou seja, faz um stories direto do estádio, marca o torcedorismo, que eu vou repostar todo mundo que me marcar. Beleza? Combinado? Chegava o ano novo, mas não chegava esse jogo, meu irmão. O jogo que vai poder mudar o rumo da Série B. O jogo que a Série B inteira vai ter que assistir e que pode abrir completamente a briga pelo acesso, ou então fechar o G4 de vez. Estamos falando de Chapecoense Atlético Paranaense, jogo hoje às 21h35 na Arena Condá. Esse jogo vai ter transmissão do Desimpedidos aqui no YouTube, do Disney Plus e da ESPN também. O jogo mais importante da rodada, um dos principais jogos da rodada. Esperamos que esse jogo salve a rodada, né? Uma rodada cheia de empate, cheia de 0-0. A gente conta com o Chapecoense Atlético Paranaense para fazerem um jogo impressionante. É um confronto diretaço no G4, tá? Hoje 5 pontos separam os dois times. O Atlético vem de 3 vitórias seguidas, tá tentando chegar firme nessa briga por acesso. Já a Chapecoense está tentando se recuperar depois de ter perdido o clássico catarinense para o Criciúma, ter perdido a 3ª posição, ter caído para a 4ª posição. Pode voltar para a 3ª posição nesta rodada. A Chape que vinha de 10 jogos sem perder, né? Até perder esse clássico aí pro Criciúma. O Atlético Paranaense foi eliminado na Copa do Brasil pro Corinthians, mas meio que poupando, né, para focar nesse jogo de hoje. Então, para você ver como esses dois times vão chegar muito bem preparados para esse jogo de hoje. Falando da Chapecoense, o mandante, né? O que pode mudar para a Chapecoense e para a Série B inteira se a Chape vencer? A Chape tá ali com 41 pontos na tabela. Ela vencendo esse jogo, cara, ela vai aos 44 pontos, salta para a 3ª posição e fecha o G4 para a próxima rodada. Ou seja, o G4 não vai poder ser alterado na próxima rodada caso a Chapecoense vença o seu jogo. Então, diminui muito aquele frisson, aquela super disputa pelo acesso na Série B. Então, a Chape tem a chave do G4 na mão, ela pode trancar esse G4 por mais uma rodada. A Chape, que é um dos 4 melhores times do retorno da Série B, faz um campeonato absurdo, sempre regularmente ali próximo do topo da tabela. Então é um excelente time e vive um excelente momento, apesar de vir de derrota. O Dalpozo, né, Gilmar Dalpozo, técnico da Chape, tem problemas para montar a equipe, tá? O Inocêncio, obviamente, está suspenso desse jogo de hoje. Inocêncio, se você não sabe quem é, aquele famoso rapaz que deu um soco na cara do jogador do Criciúma na hora do pênalti. Ele mesmo foi expulso, obviamente está suspenso, e o Perrotti se machucou. Ele se machucou não, né? Ele tomou o 3º cartão amarelo também. E o Perrotti, que geralmente é reserva, ele também vai desfalcar o time, não estará à disposição do Dalpozo. Então, na defesa ali, né, lugar do Inocência, o Everton, que deve substituir naturalmente na lateral. Pro Atlético Paranaense, o que muda se o Atlético vencer esse jogo? O Atlético vai aos 39 pontos, salta para a 6ª posição e fica a 2 pontos do G4. Além de emendar a 4ª vitória consecutiva, o Furacão se enche de ânimo e fica muito próximo do acesso, como nunca esteve antes, né? Sem contar aquelas primeiras rodadas em que o Atlético esteve no topo, ele nunca esteve tão perto do G4 caso ele vença essa rodada. Se perder, irmão, aí vai ficar muito difícil pensar no Atlético subindo, tá? Porque ele vai ficar a 7 pontos do G4 de novo. E aí teria que escalar uma montanha de novo. Mais 3 vitórias seguidas. E aí a situação do Atlético começa a ficar muito ruim. O Atlético vem de eliminação na Copa do Brasil, só que poupando a maior parte dos seus titulares para focar na busca pelo G4 aqui na Série B. O Daí Hellman, técnico do Furacão, vai ter que fazer pelo menos
duas mudanças obrigatórias, uma na defesa e outra no meio de campo. O Carlos Teran, zagueirão, e o Filipinho, o volante do Furacão, estão suspensos. Então esses dois jogadores não jogam. Ali pro meio, né, pra vaga do Filipinho, tem o Elan Ricardo, pode ser que ele jogue, né? Ele foi titular contra o Corinthians, já ganhou uma certa rodagem ali com o time. Na zaga que tem um pouco mais de dúvida, né? O Arthur Dias vinha de lesão, ele voltou a treinar com o grupo. O Léo Pelé também tá em transição de lesão e também pode ser opção, mas ambos os dois não estão com tanto assim ritmo de jogo. Então o Odair tem uma certa dificuldade para montar essa zaga do Furacão. Retrospecto entre os dois aí na tela para você, cara. Eles já se enfrentaram 20 vezes, com 4 vitórias para o Atlético e 3 vitórias para a Chape. Só que tem aqui um tabu, tá? O Atlético Paranaense nunca venceu a Chapecoense fora de casa, né? Aqui, Chapecoense em casa, olha aqui, ó, foram 9 jogos com 0 vitórias do Furacão, 3 vitórias da Chape e 6 empates. É um jogo, né, um confronto com muitos empates. Os últimos 5 jogos terminaram empatados. A Chapecoense venceu antes disso. E a última vez que o Furacão venceu foi esse 5-1 em 2018 na Série A. Então, o Atlético não vence a Chape há 6 jogos. E a Chape não vence o Atlético há 5 jogos. Mas o Atlético nunca venceu. Então, tem um tabu firme aí pro Furacão bater a Chape. Cara, pensando em confronto direto, né, cara? Pra mim, o favorito desse jogo é a Chapecoense, tá? É o melhor mandante de toda a Série B. Em 12 partidas dentro de casa, venceu 8, só perdeu 2 e foi pros líderes, né? Perdeu pra Goiás e Curitiba. O Atlético Paranaense fora de casa é um bom time também. É a terceira melhor campanha fora de casa, né? Venceu 5 jogos, perdeu 5 e ainda empatou 2. O que faz desse jogo algo muito parelho, cara. Vai ser no detalhe esse jogo. São dois times em boa fase. É um melhor visitante é um dos melhores visitantes contra o melhor mandante. E a arma suprema da Chapecoense, que é ali o gramado sintético, não assusta muito o Atlético Paranaense, porque o Atlético também joga no sintético. Então, acaba reduzindo um pouco essa vantagem da Arena Condá da Chapecoense. Então, ali eu daria 51% de favoritismo para a Chape contra 49% do Furacão. Comenta aqui embaixo o seu favorito e comenta um placar para esse jogo. Porque agora nós vamos fazer nossa aposta na KTO, patrocinadora do canal. E a mamãe KTO ficou maluca, tá? A mamãe KTO ficou maluca, vai dar uma chance extra de R$50 no Brasileirão na próxima rodada. Então você que quiser pegar, né, R$50 sem risco, ou seja, você vai ter R$50 em aposta, que se você perder, você ganha de volta. A mamãe KTO ficou maluca, botou R$50 aí, então para você pegar essa promoção, faça sua conta na KTO através do link que está nos comentários, que você vai ter essa chance extra aqui, e eu vou fazer junto com vocês mais próximo do final de semana. Mas você tem que clicar em promoções e botar aceito participar. Eu vou deixar para fazer isso aí mais para perto dos jogos, beleza? Mas vamos fazer a nossa apostinha aqui, ó, nos jogos da Série B. Cara, minha aposta no jogo de hoje da Série B vai ser no jogo entre Chapecoense e Atlético Paranaense. E eu vou curto e rápido aqui, ó. Vamos lá, criar aposta. Eu vou colocar no empate anula da Chapecoense, tá? Vai ser simples assim, empate anula da Chapecoense, que eu acho que então eu vou seco na Chapecoense, né? Tô na dúvida, de repente, deixa eu ver. O empate anula da Chapecoense tá pagando 1,92. Eu vou nesse aqui, empate anula da Chapecoense, só isso que eu vou fazer mesmo. O que isso significa? Se der empate, o nosso dinheiro volta. Se a Chapecoense vencer, a gente ganha. Eu vou botar R$6 no empate anula da Chapecoense, que eu acho que a Chape é favorita. Cara, faça sua conta na KTO para pegar todas essas promoções, mas aposte com responsabilidade. E isso é uma propaganda para maiores de 18 anos, beleza? Não dá mole com isso. E eu te espero na live hoje após o jogo. Se você não tá inscrito ainda, tá dando mole. A gente vai ter live após o jogo do Atlético Paranaense com a Chape hoje, 11h30 da noite. Ativa o sininho para ser notificado quando a live começar. Te espero lá. Tamo junto, valeu e falou.